Vamos falar hoje sobre a proatividade. Você age ou reage? Você escolhe o que você vai fazer ou você reage às circunstâncias? É uma diferença total de personalidade de pessoa, se você age de uma maneira ou de outra. Então a ideia hoje é que você aprenda a usar a sua liberdade, aprenda a escolher o que você vai fazer, que você não culpe as circunstâncias. Nós vamos falar tudo isso a partir de agora. Então a primeira ideia é essa: o estímulo que vem de fora, a gente não tem controle. Então a pessoa pode nos xingar, você fala, eu bati nele porque ele me xingou. Não, ele te xingou, mas você poderia ter ouvido, ter ficado quieto, ter olhado para ele, ter batido nele, ter dado um tiro nele. Você não pode nunca culpar que você fez uma coisa porque os outros fizeram coisas para você. Então essa é uma ideia básica, serve para tudo. Um exemplo, eu não consigo aprender matemática porque o professor é ruim. Tá bom, o professor é ruim, é um fato. Como é que você vai aprender matemática? Percebe a diferença? Quando eu reajo, eu estou culpando as circunstâncias. Quando eu sou proativo, eu falo, o que eu vou fazer nessas circunstâncias? Eu vou procurar um outro professor, fazer um abaixo-assinado para trocar o professor, eu vou pedir ajuda de um amigo, eu vou assistir aula no YouTube. O que eu não posso fazer é falar, eu não vou aprender matemática porque o professor é ruim. Entenderam? Então a ideia básica é essa. Aprenda a dar uma pausa. Essa pausa se chama liberdade entre o estímulo e a resposta. Tem um prato de comida, uma delícia, um doce. Não precisa decidir na hora. Vou pensar, convém ou não? Eu escolho comer ou eu vou comer porque serviu uma oportunidade, eu tenho que reagir agora, se eu não como eu vou perder essa oportunidade, né? Aprenda a escolher. Essa que é a ideia fundamental. Depois, um jeito de você perceber se você é proativo ou não é analisar a sua linguagem, o modo que você fala. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu vou ler para vocês alguns exemplos para vocês entenderem. Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: ao longo dessa semana, fiquem mais atentos com as palavras que vocês usam. Vê se elas são mais proativas ou se elas são reativas. Vamos dar um exemplo agora. Por exemplo, uma pessoa proativa. Eu vou descobrir alternativas. Uma pessoa reativa. Não há nada que se possa fazer. Percebe a diferença? Quer dizer, não há nada. Não tem jeito. Não, sempre tem um jeito. Tem uma ideia básica disso que se chama RI, Recursos e Iniciativa. Procure os seus recursos, pode ser pedir ajuda, pode ser pegar algum objeto que você precise para fazer aquilo. Recursos e iniciativa. Sem iniciativa, nada acontece. Então, em vez de ficar reclamando da situação, tome iniciativa para resolver a situação. Outra frase: eu sou assim. Eu sou assim, são coisas do meu cara, eu sou preguiçoso mesmo. Eu sou briguento. Meu pai era espanhol, eu sou briguento. Não. Você pode escolher ser do jeito que você quer. Mas na minha família todo mundo briga. E daí? Você pode ser diferente. Você pode ser o que a gente chama uma figura de transição. Né? Importante essa ideia. Depois, eu tenho que fazer isso. Não, eu escolho fazer isso. Mas se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Tá bom. Você pode escolher ou a consequência de não fazer, ou a escolha de fazer. Mas sempre é sua escolha. Tá bom? Então analisem a sua linguagem ao longo dessa semana. A outra ideia que eu já falei para vocês, essa ideia do R, recursos e iniciativa, né? É uma coisa interessante. A pessoa vem falar para mim, eu não estou conseguindo fazer isso, espera um pouco. Já sei. Recursos e iniciativa, né, pai? O que eu vou fazer, meu filho? Meu filho vem reclamar, não consigo. Recursos e iniciativa. Quais recursos que você tem? O que você vai fazer para isso acontecer? Você precisa de alguma ajuda, precisa de uma orientação, precisa de uma orientação de outra pessoa, né? Tome a iniciativa. Veja os recursos que você tem. Normalmente a gente tem recursos para resolver
qualquer problema. Ou às vezes pedir ajuda para resolver qualquer problema. E uma última ideia que eu gostaria de falar para vocês é a ideia do círculo de influência e o círculo de preocupação. Pode imaginar um círculo pequeno, que é a nossa influência, e a preocupação um círculo gigante. São as coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, eu vou fazer um piquenique e começa a chover. Uma pessoa reativa fala, ih, acabou tudo, a gente tinha planejado esse piquenique, não vai dar certo, choveu. O proativo fala, bom, a chuva eu não consigo mudar, está fora da minha alçada mudar o tempo lá fora. A gente pode fazer esse piquenique em algum outro lugar, num lugar coberto, num salão de festas, né? E vamos fazer um jogo lá, um jogo de tabuleiro, vamos sentar, quer dizer, achar uma solução, né? Essa ideia de carregar o clima dentro da gente, né? A gente fala do clima porque o clima é uma coisa que a gente sabe que não vai mudar. Ah, esse problema político tá fora do nosso controle. Então pense, as coisas que dependem de você, por exemplo, fazer uma prova. Como é que vai ser a prova? Não depende de você. Depende de você estudar. Estudar, aprender a matéria. Mas o professor cobrou coisa que não caiu, que não foi dada, que não foi... Bom, eu posso reclamar com ele, né? Agora, ficar preocupado com a prova, com o vestibular, meu vestibular, não sou eu que vou fazer o vestibular, então eu vou me preparar para o vestibular, eu vou estudar para o vestibular. Uma prova de esportes, né? Ah, eu estou preocupado com outro time, com o meu concorrente aqui. Não, seu concorrente é o seu concorrente. Preocupe-se com você, melhorar o seu desempenho, ver onde é que você precisa aprimorar naquela arte do seu esporte. Tá certo? A ideia é de se concentrar no círculo de influência. E com o círculo de influência procurar resolver as coisas, tá? Não colocar a culpa nos outros e muito menos dizer que não tem condições de resolver. Tudo tem solução, desde que a gente tome a iniciativa e peça ajuda, peça os recursos que a gente tem para resolver, tá bom? Então, como liçãozinha assim para a gente pensar, analise a linguagem de vocês, né? Eu sou obrigado, eu devo, se eu não fizer... Não, o que você escolhe fazer? Linguagem ativa, proativa. Depois, recursos e iniciativa. E depois, aquela primeira ideia de dar uma pausa entre a pergunta e a resposta, o estímulo e a resposta. Isso vale também para os pais, tá? Às vezes os filhos querem uma coisa na hora, você, tá bom, não, espera. Aprende a esperar. Eu vou pensar para te dar uma resposta. Eu vou conversar com a sua mãe, eu vou conversar com o seu pai. Tá? Então, sejam proativos, não sejam reativos. Ajam, não reajam.